Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Bom, gente, eu, em nome da Casa Educação, gostaria de dar boa noite a todo mundo, né? A gente dá sequência hoje no curso de formação de editores de livros da Casa Educação, e, ao mesmo tempo, é uma aula aberta também. Então, a gente tem aqui, exemplo do que aconteceu na terça-feira, dois grupos, né? Um grupo de pessoas que estão vindo muito em função de escutar a história do Gustavo, né? Experiência de empreender, de criar tag experiências literárias, e também a turma do curso de formação de editores de livros, que está indo já para a sua penúltima semana, está na sua penúltima semana. E eu queria, sem muitas delongas, passar a palavra para o Gustavo, né? Mas antes eu gostaria de comentar que é uma alegria muito grande ouvi-lo, porque nesse momento, no momento de tantas modificações no mercado editorial, acho que a gente teve, ao longo dessa semana, a oportunidade de ouvir em loco ali experiências muito importantes de reinvenção do mercado editorial mesmo, né? Então a gente teve um encontro com o Catarse falando sobre crowdfunding na terça-feira, e acho que o clube de livro, né? E acho que a TAG ela é muito emblemática desses novos clubes de livro que surgiram, né? Depois do antigo clube de livro lá nos anos 70, 80 e tal, né? Foi um sopro muito importante para o mercado editorial, né? Então eu não queria perder o tempo de ninguém aqui, Gustavo, já te passar logo a palavra, tá bom? Boa noite, prazer. Maravilha, obrigado, Paulo. Obrigado pela introdução, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Bom, pessoal, então, começar apresentando um pouquinho da nossa trajetória, da nossa história, né? Eu combinei com o pessoal aqui que esse primeiro momento vai ser expositivo, mais para que estejamos todos na mesma página, e aí, num segundo momento, imagino que leve em torno de 40, 45 minutos, e depois a gente abre, então, para o bate-papo, assim, estou bem curioso para as perguntas que vocês vão trazer. Vamos lá. Bom, a tag surgiu de um diagnóstico assim nosso lá em 2013, quando a gente discutia ideias de negócio, com o que a gente gostaria de trabalhar, que problemas a gente tentaria solucionar. E nós, né, eu e meus dois então amigos que vieram a se tornar meus sócios, nós sempre gostamos muito de ler, a gente sempre tinha o costume de discutir leituras, e a gente tinha o sonho de trabalhar com livros, porque a gente sabia que o Brasil era um país de não leitores, então não apenas é um desafio com a nossa sociedade, assim, né, com o nosso país, mas também uma mudança que a gente vinha percebendo nos hábitos como um todo, que a leitura, né, ler está ficando mais difícil. Assim. Então, aqui tem uma pesquisa que compara o quanto as pessoas foram aumentando o seu tempo de assistir televisão e o quanto, ao mesmo tempo, o tempo de leitura por prazer, então a leitura que a pessoa optou por fazer essa atividade, vem caindo. E é fato que a experiência de consumo ela vem se transformando. A gente vê o quanto que, especialmente com o smartphone, assim, mas vários outros hardwares aí facilitaram o consumo de séries, de filmes, de música, enquanto a leitura ela não foi muito facilitada. Isso, de maneira geral, algumas pesquisas comprovam, assim, porque ler um livro exige um grau alto de engajamento, né? Exige uma atenção ativa, enquanto a maior parte das coisas que a gente consome digitalmente, exige bem pouco da nossa atenção. Então, a gente está cada vez mais acostumado com a microatenção, né? Entra nas redes sociais e 15 segundos por conteúdo, senão já passa o stories, já vai para outro post, e é um tipo de consumo muito diferente da leitura, muito diferente do livro, que ainda exige um tempo contínuo de dedicação. E a Retratos da Leitura, uma das principais pesquisas aqui do Brasil, em 2019, disse que trouxe que o percentual de pessoas que atesta não ter paciência para ler mais do que dobrou nesses últimos anos. E também
a gente viu em algumas outras pesquisas que as crianças hoje, elas leem menos do que em qualquer outra geração e elas desfrutam menos da leitura do que as crianças no passado. Então, praticamente todos os dados apontam para essa diminuição, para esse abandono da leitura. Mas então, por que a gente por que diabos a gente ia começar a trabalhar com livros? Por que a gente ia querer ingressar nesse cenário inóspito? É uma percepção nossa, e não só uma percepção, como eu trago alguns dados também, de que, por mais que isso esteja acontecendo, as pessoas não estão satisfeitas com isso, né? Elas ficam frustradas que esse seja o cenário. A gente sabe que tem muita gente ativista aí pelos livros, pelo poder da literatura, pela transformação que ela causa, e, de fato, a gente vê o quanto as pessoas querem ler mais, o quanto isso é um desejo de praticamente todo mundo que já teve aí uma experiência de leitura. A própria Retratos da Leitura traz um número impressionante, assim, que mais de 80% dos leitores respondeu que gostaria de ler mais. Então, mesmo as pessoas que hoje já estão lendo, elas gostariam de estímulos e gostariam de conseguir inserir mais a leitura no seu dia a dia. E entre os não leitores, as principais causas são a falta de tempo e o fato de não gostarem de ler. Então, a gente sabe que para conseguir fazer as pessoas serem mais leitoras são as coisas que a gente tem que combater. E aí muito se pergunta, e a gente se perguntava, será que a leitura digital é a solução? E a própria coordenadora da pesquisa diz que não, né, ela não acredita que seja isso, porque primeiro a pessoa precisa gostar de ler. Então, antes de discutir o formato físico, se é áudio, se é digital, a pessoa precisa ter esse interesse, ela precisa gostar da leitura para aí sim optar pelo formato que mais faz sentido, que vai potencializar esse momento de leitura. E um diagnóstico que nós temos e que a gente encontrou também essa matéria da Forbes que corrobora é que o varejo, ele vende, especialmente o varejo online, né? Claro, as livrarias com o papel do livreiro, que sempre foram tão importantes, vem enfrentando tempos muito difíceis, os e-commerces crescendo cada vez mais, e o fato é que o varejo digital ele não ajuda as pessoas a lerem mais. Essa matéria da Forbes justamente traz que a descoberta mais impressionante foi que, embora o percentual de vendas online tenha crescido absurdamente, o percentual de descoberta de novos livros não tem sido online, né? As pessoas seguem descobrindo novos livros por indicação de amigos, por recomendação de pessoas que elas admiram, por notícias que saem na mídia. Então, o e-commerce, né, o varejo online, ele não consegue ser aquele local de descoberta que, por outro lado, sempre foi tão bom numa livraria física, com um livreiro que conhece o que ele está vendendo, que entende o seu perfil, entende o que você está buscando. Então, passa também por uma análise nossa de que há um espaço no mercado, especialmente agora com o crescimento tão forte do e-commerce, para ajudar as pessoas a lerem mais. E não é à toa, então, que a TAG surgiu com a missão de revolucionar a relação das pessoas com os livros, que também pode ser entendido por fazer as pessoas amarem ler, porque sempre foi uma preocupação nossa, assim, quando a gente começou a discutir como que a gente vai trabalhar com livros, o que a gente gostaria de fazer, a gente pensou naturalmente, será que a gente quer tentar abrir uma livraria, uma editora, uma agência? A gente foi estudar a cadeia do livro e uma crença assim que a gente sempre teve, uma certeza é que a gente queria trabalhar com a experiência de leitura, né? Não é à toa que o nosso slogan é tag experiências literárias, porque sempre nos pareceu que o grande benefício que a gente poderia trazer é encarar a leitura não apenas como algo, ou os livros, né, o mercado editorial como algo transacional, e sim tentar proporcionar uma experiência diferente do que se encontra em outros lugares. E aí foi assim que veio a ideia de Clube do Livro. Era 2013, quando a gente começou a discutir isso, e era um momento em que o modelo de negócio, clube de assinatura, não de livro, mas clube de assinatura de basicamente qualquer coisa, estava crescendo muito. Então, lá fora a gente conhecia
o Dollar Shave Club, que era de lâminas de barbear, também tinha Shoes for You, de sapatos. Aqui no Brasil, a Wine estava crescendo, o Have a Nice Beer estava crescendo. Então, nos interessava esse modelo de clube de assinatura, porque a gente entendia que o próprio fato da recorrência, de chegar alguma coisa em casa, de ter esse momento bom de receber todo mês um livro em casa, é parte da experiência que incentiva as pessoas a lerem mais. E é óbvio, né, como o próprio Paulo comentou, a gente foi atrás, foi estudar muito de como tinha sido o Círculo do Livro. Na minha família eu tinha já esse exemplo, porque tinha muitos livros do Círculo do Livro em casa, meu pai tinha sido associado, então aquelas capas clássicas, né, capa dura com a contracapa de uma cor só e normalmente uma foto, uma imagem na frente já era muito presente para mim, eu só não sabia direito como é que era o modelo de negócio deles. A gente foi estudar, tive o prazer de conhecer o Fernando Nuno, que era o editor e quem capitaneou aí o Círculo do Livro durante muitos anos, e realmente foi um sucesso muito impressionante. Assim, eles chegaram a ter 800 mil associados ao redor do país, aí acabaram fechando as portas por problemas de gestão. Assim, era uma divisão entre a Abril, a Bertelsmann, que acabou não dando certo, eles acabaram despriorizando dentro dos negócios que eles tinham, mas eles tinham muito sucesso, só que na nossa visão, claro, não só na nossa visão, eles se posicionavam assim também. O Círculo do Livro surgiu nos anos 70, 80, quando não tinha essa facilidade toda para comprar livros. Então, se você morasse numa cidade que não tem muitas livrarias, ou mesmo que tenha, se você não mora muito perto de uma livraria, o acesso aos livros é difícil. E eles vieram, então, com uma pegada muito voltada para dar acesso a livros de qualidade e com edições muito legais, muito bem feitas, sempre com ótimas traduções. E aí eles conseguiram, claro, conquistar centenas de milhares de pessoas por facilitar esse acesso. Eles até tinham um modelo, de certa forma, parecido com Avon, Natura, né, que tinham muitos vendedores do Círculo do Livro que estavam espalhados pelo país e levavam os catálogos, as pessoas escolhiam, se eu não me engano, a pessoa escolhia os 3 próximos livros, né, para o trimestre seguinte, e aí ia fazendo os pedidos direto com o vendedor. Só que, naturalmente, a gente está falando aí de 2014, em que já era muito fácil comprar na internet, não tanto quanto hoje, depois que veio a Amazon, algumas outras empresas que facilitaram mais ainda essa entrega, mas já tinha, na época, Saraiva, Cultura e várias outras livrarias já tinham seu site, né, já tinham seu e-commerce. Então, a gente sabia que o acesso não era mais uma grande questão para quem quisesse ler. E o clube de livros, então, tinha que ter uma proposta diferente, não podia ser simplesmente uma versão 2.0 do Círculo do Livro. E aí a gente começou a pensar na experiência de leitura. Pô, mas quem é que vai escolher os livros? Daí veio a ideia dos curadores, será que não é importante ter um material para justificar a escolha do livro e para ambientar a pessoa nisso que a gente escolheu? E aí veio a ideia da revista, que eu já vou explicar daqui a pouquinho. Antes de entrar nos nossos produtos, né, nos clubes que a gente tem hoje, só para compartilhar com vocês comentários super recentes aí, foram dessas últimas semanas, que mostram que sempre são nosso termômetro de quanto que a gente está conseguindo atingir a nossa missão de fazer as pessoas lerem mais e fazer as pessoas amarem os livros. Tem esse impressionante ali da Lua, que depois que assinei a tag, passei a ler 5 livros por mês em vez de 0. Isso é realmente muito impressionante, uma média muito alta mesmo para leitores muito assíduos. E a Vanessa, que compartilha que depois de anos sem ler por puro prazer devido às loucuras da rotina, voltei a exercer essa atividade que tanto amo desde a adolescência. E daí ela conta como a tag foi o que fez manter a chama viva. E, claro, a comunidade, a oportunidade de discutir com outras pessoas, que sempre foi parte, né, da experiência que a gente buscou proporcionar, mostrar que a leitura não precisa ser um ato solitário, né? Mas então, beleza, assim, em 2014, a gente lançou o que na época se chamava tag, depois veio a se chamar tag curadoria, que, como eu falei, partiu de uma pergunta
porra, mas quem é que vai selecionar os livros? Ninguém nos conhece, né? Por que vão confiar na escolha do Gustavo? E aí veio a ideia de convidar sempre uma personalidade, uma pessoa já admirada, uma referência no mercado cultural, para indicar seus livros favoritos. Até porque, não apenas para dar o selo de qualidade, mas também porque a gente tinha nós mesmos essa curiosidade, assim, pô, o que será que o Mário Sérgio Cortella, que foi o nosso primeiro curador, está lendo, o que ele indica, o que ele gosta de ler, e essa curiosidade sempre nos pareceu também uma brincadeira, assim, uma diversão de fazer parte do livro, de tentar descobrir o que a pessoa vai indicar. Naturalmente, sempre teve uma preocupação de trabalhar com livros que fogem do óbvio, assim. Então, lá no início, a gente até testou, a gente mandou O Orgulho e Preconceito, que é um clássico super conhecido, mas a gente queria justamente ver se as pessoas estavam mais interessadas em receber livros já muito conhecidos, e esse é o momento de ler finalmente um clássico como Orgulho e Preconceito, ou a tag me ajuda a ler o que eu não leria, né? E nas palavras dos associados, a sair da zona de conforto literário. E foi a linha editorial que a gente acabou seguindo, muito por feedback dos próprios associados. Então, hoje a gente tem uma preocupação muito grande em mandar livros que já estão esgotados ou que são muito difíceis de encontrar, livros que ainda não foram publicados. A gente tem esse direcionamento sempre, assim, a gente até, quando conversa com os curadores, muitas vezes na entrevista fala, que livros vocês acham que deveriam ser mais conhecidos, né? Que livros vocês gostariam que os leitores brasileiros tivessem a oportunidade de conhecer? A gente, desde que cresceu o suficiente, pôde desenvolver uma edição de luxo, assim, era um momento, em 2016, no nosso segundo ano, foi quando a gente testou a primeira edição exclusiva da tag, porque antes a gente trabalhava com as edições de mercado, porque afinal a gente não tinha nem tiragem suficiente para negociar com uma editora uma edição exclusiva. Mas aí, quando a gente começou a crescer, assim, até para contar um pouco em linha do tempo, a gente começou em 2014 com essa proposta, já tinha o livro, já tinha a revista que vem para enriquecer a experiência de leitura. Então, o livro se passa na Primeira Guerra, vamos trazer informações sobre a Primeira Guerra, recomendar filmes que tenham a ver com a história, que pelo menos ajudem a pessoa a imaginar os personagens, as vestimentas, a maneira como as pessoas se relacionavam, poemas relacionados, enfim, tudo que a gente julgue que pode complementar e qualificar, né, a leitura do mês. E aí, meio que organicamente, foi surgindo a ideia do Mimo, que começou como algo para trazer um sorriso para o rosto dos associados, mas foi ganhando importância, foi ganhando relevância dentro da experiência, que a gente entende que o Mimo é também uma forma de levar o universo literário para a casa da pessoa. Assim, o Mimo pode ter a ver com o livro do mês e ter alguma brincadeira com algo que acontece na história, mas ele pode não ter nada a ver, como esse caso aqui, Vozes Plurais, foi o planner que a gente desenvolveu em janeiro desse ano, que, enfim, é um planner como esses que a gente encontra em livrarias, mas com várias inserções literárias, com uma pegada voltada para a diversidade, que é uma das nossas bandeiras que a gente tenta trabalhar com bastante frequência a partir dos nossos livros, e sempre teve também um ingrediente especial, que é a surpresa. Mas aí que eu ia contar um pouco da nossa história. Assim, a gente começou em 2014, e eu não sei bem porquê, mas a nossa meta no primeiro mês era 70 associados, e aí a gente até, bom, o início foi difícil, mas no finalzinho do primeiro mês a gente conseguiu uma divulgação do Tico Santa Cruz, que é vocalista do Detonautas. Ele ficou sabendo da tag, divulgou, e a gente teve um certo crescimento, mas a gente atingiu 65 associados, e bom, beleza, ficamos perto da meta, mas quando a gente foi dar um zoom, né, quando a gente foi conhecer os associados, a gente percebeu que boa parte eram familiares e amigos. Então, quando virou o mês e já não tinha mais aquele quê de novidade, assim, começou a ser muito difícil, e a gente teve um primeiro semestre horrível, assim. A gente todos os dias torcia para que entrasse um cliente, porque daí a gente brincava, vai salvar o dia. E a gente não tinha nem de perto a média de um cliente por dia nesses primeiros meses. Eu me lembro que o segundo mês a gente teve
5 associados novos, no outro teve 7 associados novos. Era, assim, realmente de puxar os cabelos, assim, a gente estava muito preocupado, assim, daí às vezes as pessoas perguntam, alguma vez vocês pensaram em desistir? Porra, todos os dias eu pensava em desistir nesse primeiro ano, assim, porque estava realmente muito difícil, a gente não tinha, sabe, a gente tentava tudo que era coisa, assim, desde ações online, assim, a gente tentava investir em marketing digital, a gente fazia coisas offline, então me lembro, Feira do Livro, distribuindo panfleto, falando com todo mundo e participando de evento, tudo que a gente podia fazer, nada dava retorno. O que nos mantinha vivos, né? O que nos mantinha, de certa forma, confiantes, acho que não é bem a palavra, mas acreditando, é que o retorno dos associados era muito bom. Assim, era realmente impressionante quando as pessoas estavam gostando da revista, do mimo, se surpreendiam com a escolha, nos mandavam e-mails incríveis, assim, de o quanto a leitura daquele livro tinha mudado o mês da pessoa, tinha ajudado num momento difícil. A gente começou a ter um contato muito próximo com o associado, e óbvio, eu e meus 2 sócios, a gente fazia de tudo, né? A gente cruzava e cabeceava, assim. Entrevistava os curadores, lia os livros, escolhia, negociava com as editoras, escrevia revista, atendia cliente, emitia nota fiscal, montava os kits, entregava os kits que eram de Porto Alegre para economizar no frete. A gente estava fazendo de tudo, mas pelo menos sempre tinha aquele momento, bom, agora vou responder cliente, normalmente era só elogio. Mas aí, primeiro semestre, como eu falei, foi horrível, assim, o segundo semestre a gente começou a crescer um pouco mais, porque foi o primeiro momento que a gente começou a compartilhar a nossa história com principais veículos de mídia, assim, do Brasil. Então, a gente saiu em algumas matérias com bastante destaque, em caderno de cultura de alguns jornais. Então, o primeiro boom ali que a gente saiu, a gente tinha 100 associados em mais ou menos 6 meses de empresa. E aí a gente conseguiu, no segundo semestre, chegar a 500. Então, porra, quintuplicamos, né, nesse segundo semestre, foi muito bom, mas a gente sabia que a TAG não podia viver de sair no jornal e na revista, né? A gente não podia depender de assessoria de imprensa para crescer. Então, ainda assim, era uma preocupação muito, muito grande como é que ia ser o nosso crescimento, porque clube de 500 associados não para de pé nem de perto. E aí a gente começou a se dedicar de verdade para o marketing digital. Claro que na época a gente já tinha outras pessoas trabalhando conosco para dar conta da operação, então a gente começou a se dedicar para o marketing digital e aí sim foi o nosso primeiro momento de crescimento real. Assim, o segundo semestre de 2015 foi inacreditável. Assim, eu lembro que a gente tinha 500 associados em julho, como eu falei, em outubro a gente tinha 1.000 associados, e eu nunca me esqueço de uma reunião nossa, quando a gente atingiu 1.000 associados, que a gente se sentou para traçar as metas para os próximos meses, e a gente falou, não, mas vamos fazer mais longo prazo, vamos ser ousado aqui, discutir uma meta para o fim de 2016, e a gente colocou finalizar 2016 com 3.000 associados. Isso era triplicar o tamanho da empresa no ano seguinte, e a gente achou que ia ser um espetáculo se a gente atingisse esses resultados. Isso era em outubro. No final de dezembro, a gente tinha 2.500 associados, assim, 2.000 e poucos. A gente cresceu, seguiu crescendo num ritmo enlouquecido. E eu lembro que no Natal assim, de 2015, a gente saiu de recesso e a gente tinha que planejar quantos associados será que vão entrar entre Natal e Ano Novo. A gente já tinha feito o pedido dos livros. E a gente pensou, bom, entre Natal e Ano Novo ninguém vai se associar, porque, porra, todo mundo em casa, nas suas festas e tal. A gente planejou pouquíssimos novos associados. Assim. Eu me lembro que dia 24 ou 25, 100 novos associados. Nunca na história tinha entrado 100 associados. Naquele dia entrou, a gente, pá, que loucura e tal. Não sei o quê. Dia 26, 100 novos associados. Dia 27, 100 novos associados. E todos os dias, entre o Natal e o Ano Novo, a gente teve uma média de 100 novos associados por dia, que era algo que nunca tinha acontecido antes. Então, naturalmente, quando virou o ano, a gente tinha crescido muito, mas a gente tinha também menos livros do que associados. E aí a gente
cancelou as vendas ali, deu sold out, virou para o outro mês, começou a ligar para a editora para fazer um novo pedido, e os caras disseram que eles não tinham mais o livro em estoque, que eles iam precisar reimprimir, e que isso ia demorar no mínimo 2 semanas, que era virada de ano, as gráficas estavam em recesso, e que mesmo assim ainda ia ter que mandar os livros para Porto Alegre, isso era mais uns 4, 5 dias, e a gente percebeu que a gente tinha em torno de 700 pessoas que tinham pagado e não iam receber os livros. E aí, claro, começamos a tentar organizar a nossa produção para despriorizar quem era de Porto Alegre, que daí ia dar para entregar depois e tal, mas ainda assim a gente teve que entrar em contato com umas 500 pessoas para avisar que ia demorar 1 mês para eles receberem o livro que eles já tinham pago. E esse foi o primeiro momento que a gente começou a ser muito criticado. Assim, esse foi o primeiro momento que a gente sentiu uma pressão forte por parte dos associados de que a gente não estava oferecendo um bom serviço. E aí, esse também foi um momento marcante assim na nossa trajetória, que eu lembro muito bem de uma reunião que a gente teve, em que a gente sentou, assim, era a primeira semana de janeiro, e a gente falou, tá, agora isso aqui deixou de ser um projeto, isso aqui virou uma empresa. A gente vai ter que lidar com projeção de demanda, a gente vai ter que aceitar ficar com estoque, a gente vai ter que aceitar o risco de gastar mais do que a gente sabe que vai vender. Porque, óbvio, até então a gente vinha trabalhando do jeito mais econômico possível, assim, e provavelmente mais do que vocês estão imaginando. Era tudo assim, as cadeiras do escritório cada um levou da sua casa, a gente não comprava. Quando a gente começou a comprar móveis, era tudo em brick para achar os mais baratos. Era uma sala comercial que minha mãe tinha, então a gente não pagava aluguel. Assim, porque a gente tinha rapado nossas contas bancárias, que não eram muito gordas. Nossos pais nos ajudaram um pouco no início, mas principalmente aceitaram que a gente ia seguir sem salário, né, nos sustentando durante todo esse tempo. E, óbvio, né, a gente tem total consciência do privilégio que a gente tem, da nossa condição financeira, de nossa família poder sustentar todo esse período assim, sem receber nada de grana, e ainda nos apoiando num momento como esse. Mas, então, enfim, dado todo esse cenário, chegou janeiro, a gente começou a ser muito criticado, e foi lá que a gente decidiu, tá, agora acabou a brincadeira, assim, vamos começar a investir mais de antemão, vamos começar a aceitar um estoque, vamos mudar de escritório para comportar de um jeito não tão gambiarra quanto é esse aqui. E aí 2016 foi, de fato, o início da tag empresa, assim, foi o momento que a gente começou a investir mais na organização, assim. E foi um ano maravilhoso, né? 2016 foi um ano que a gente começou com 2.000 e poucos associados e a gente finalizou com quase 10.000. Então, esses investimentos, essa maneira de encarar como empresa, claramente valeu a pena, porque foi o que permitiu que a gente conseguisse esse crescimento, que nos sustentou durante esse período de expansão muito forte. E eu falei tudo isso para chegar na história da edição exclusiva, que a gente sempre teve o sonho de ter edições exclusivas. Porque a gente queria ter as próprias edições, algo que tivesse a nossa cara, que a gente tivesse construído, que fosse pensado para os associados. O Círculo do Livro tinha edições exclusivas, então sempre foi bastante óbvio para nós que era um caminho a seguir. E 2, porque muitas vezes o problema de trabalhar com edição de mercado é que a gente não tem nenhum controle sobre ela, né? Então, acontecia muitas vezes de a gente mandar um livro, 2 dias depois entrava nos principais sites e o livro estava custando R$29. E, porra, a pessoa tinha pagado 50 e poucos, 60 e poucos reais. E daí, porra, mas por que vocês mandaram o livro que está 29 e tal? E eles estavam certos, né? Era realmente um problema. Só que aí, desenvolvendo uma edição própria, uma edição exclusiva, de luxo, com um acabamento diferente, aí não tem no mercado, né? Não tem como a Amazon ou qualquer outro player vender mais barato. Só que a gente não sabia se as pessoas queriam, né? A gente não sabia se as pessoas iam querer, porque existe também o tipo de leitor que quer ter o livro original, digamos assim, né? A capa que é vendida na livraria. E aí a gente decidiu usar o nosso aniversário de 2 anos, então julho ali de 2016, como motivo, como desculpa
para testar a edição exclusiva. Era o vermelho e negro, na época, o clássico do Stendhal, e foi um sucesso arrebatador. Assim, o nosso número de cancelamentos chegou na mínima histórica, a caixa de e-mail não parava de crescer com elogios e pessoas pedindo para a gente seguir fazendo esse tipo de coisa. De certa forma, validou não só a nossa hipótese, mas também uma capacidade nossa de desenvolver edições muito bonitas, assim, e era um momento, eu não lembro se a Kozak já tinha fechado as portas ou estava para fechar as portas, mas a gente sabia, assim, a gente sempre gostou muito do objeto livro, assim, não tinha muita edição bonita no mercado, sabe? Não tinha tantas editoras que nem tem agora voltadas para edições lindas, como é o caso da Ubu, da Antofágica, da Carambaia, elas não existiam nessa época, e mesmo as editoras tradicionais trabalhavam muito mais com brochura. Então, a gente veio já com essa pegada de capa dura, mas também, mais do que capa dura, de todo um cuidado com o projeto gráfico, como é que vai ser a abertura dos capítulos, como é que é a ilustração da guarda. A gente foi aprender, a gente foi imergir nesse universo aí do design editorial e realmente nos apaixonamos por isso, entendemos que tinha que ser um dos nossos valores, assim, uma das nossas ofertas. Em 2016 também, a gente percebeu que existia uma demanda muito interessante por kits passados, né? As pessoas entravam e diziam, porra, eu quero o livro recomendado pelo Mário Vargas Llosa, eu quero o kit do Mário Sérgio Cortella. E aí inicialmente, a gente vendia por e-mail, né? Total amadorismo, e a gente percebeu que a demanda estava maior do que a gente conseguia suportar, a gente montou um site que virou a nossa loja, começou vendendo kits passados, a gente começou a desenvolver outros produtos relacionados ao universo literário, então, uma caneca, uma mochila, uma eco bag, esse tipo de coisa a gente começou a desenvolver também para a nossa loja, e acrescentamos alguns livros também relacionados à experiência do mês. Então, livro dos curadores, livros da mesma autora, livros relacionados ao assunto do mês. E aí a nossa loja começou a crescer também. Mas, para ser bem sincero, assim, uma grande frustração que nós temos até hoje, assim, é que a loja nunca foi priorizada. E por priorizada eu digo investimento em tecnologia, em equipe, em comunicação mesmo, porque a gente entende que ela tem um potencial muito grande de ser a principal, ou talvez uma das principais livrarias para os nossos associados, que afinal já estão cadastrados, podem adicionar na sua caixinha, né, com poucos ou pouco clique, ter produtos muito legais da tag, assim, até a gente veio agora com uma ideia das trilhas, que eu vou falar ali na frente, que é justamente um interesse que a gente sempre teve de desenvolver produtos específicos para a loja, porque a gente entende que a tag é uma empresa de comunidade, mas por que não a gente fazer uma edição tão bonita quanto as que a gente manda no clube, mas de um outro livro que não foi enviado no clube, mas que a gente sabe que os associados podem querer. Então, eu lembro quando a gente fez uma edição de luxo do Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago, que foi um sucesso, vendeu acho que mais de 3.000 exemplares no mês, que provavelmente é mais do que a Companhia das Letras vende no ano nas livrarias, ou não sei se no ano inteiro, claro, depende de quão em alta está o Saramago, mas assim, certamente a gente vendeu muito mais do que as livrarias estão acostumadas a vender, pelo simples fato de ter uma comunidade, de desenvolver um produto diferente, de ter esse contato. Então, a loja sempre foi algo que nos pareceu ter bastante potencial, mas acaba não sendo tão bem explorada. Sinceramente, a nossa experiência é ruim, a plataforma é ruim, então tem muita coisa para melhorar. E aí, em 2018, a gente decidiu lançar nosso segundo clube. Qual que foi a questão? Assim, a gente recebia muito feedback, tanto de associados quanto de não associados, assim, pessoas que nos seguiam nas redes sociais, que acompanhavam o nosso trabalho. Pô, adoro os livros, adoro os kits, eu acho lindos os livros de vocês, eu adoro o conceito do clube, eu gostaria muito de fazer parte, mas eu não gosto tanto dos livros que vocês mandam. Não é meu estilo de livro. Eu estou acostumado a ler um livro mais vira-página, mais envolvente, eu gosto mais de ler os livros que acabam sendo best-sellers. E, de fato, os livros que a gente mandava na tag, até então, né, como eu falei, veio se chamar
Tag Curadoria justamente no momento que a gente lançou nosso segundo clube. Não eram os livros mais fáceis de ler, envolventes, com diálogos e capítulos curtos e plot twists e tudo que torna aquele livro assim, muito envolvente. E aí a gente decidiu lançar um clube voltado para esse tipo de livro, voltado para esse público. Mas a primeira pergunta que a gente se fez foi: mas quem é que vai querer assinar um clube para receber os best-sellers que estão nas principais gôndolas, né? Entra na livraria, tá lá o livro que a Tag está mandando, não faz nenhum sentido. E é naturalmente daí que veio o nome, né? Vamos trabalhar apenas com livros inéditos no Brasil. Vamos trazer em primeira mão para os associados livros que estão bombando ao redor do mundo. Então, a gente começou a mapear vários mercados internacionais. Então, o que está em destaque na França, na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na África do Sul, na Coreia, tudo quanto é lugar, para tentar identificar os livros que a gente poderia trabalhar. E aí, claro, com uma proposta de mais do que exclusividade, assim, de estarem em primeira mão, assim, né, de os nossos associados serem os primeiros leitores brasileiros de um livro que pode bombar. A gente teve vários autores muito grandes que passaram. A gente começou com o livro da Karen Slaughter, que já vendeu mais de 20 milhões de livros. A gente já mandou livro do Harlan Coben, que só no Brasil acho que já vendeu mais de 2 milhões de livros. Agora, o livro da Sete Maridos, da Evelyn Hugo, que está em, sei lá, nos mais vendidos da Amazon no ano passado inteiro, foi um livro que a gente mandou antes pela Tag. Então, a gente queria dar esse senso de, eu sei o que pode bombar ali na frente, e sempre, como eu falei, com essa pegada de livros envolventes, livros de rápida leitura, justamente porque a gente entende que a Tag Inéditos também tem que ter esse papel de dar um bom ritmo, né? Fazer as pessoas lerem mais, como eu estava falando lá no início. E aí, tanto curadoria quanto inéditos, a gente começou a perceber um crescimento muito forte da comunidade, assim, e não digo só do número de associados, mas do interesse por formar uma comunidade. Quando a gente começou a crescer, já surgiam ideias de, vamos criar um grupo no Facebook, né? Quero conhecer os outros associados da mesma cidade e tal. Daí a gente desenvolveu um aplicativo voltado para a nossa base, justamente para potencializar esses encontros, né? Eu falei antes, quando a gente queria que a leitura não fosse solitária, e, todo mundo que está aí, eu imagino que já tenha acabado de ler um livro, encerrou e disse, meu Deus, eu preciso conversar com alguém, né? Como é bom ter alguém que já leu o mesmo livro que a gente está lendo. E a Tag é justamente isso, né? Tem dezenas de milhares de pessoas lendo o mesmo livro. Precisamos potencializar esse contato. E aí o aplicativo veio para que as pessoas possam escrever suas reviews, dizer por que gostaram, não gostaram, trazer suas perguntas, mas mais do que isso, se conhecer. Formar um novo grupo de amizade. A gente teve, em 2019, né, o último ano antes da pandemia, mais de 800 encontros em quase 200 cidades. No mês passado, a gente teve quase 100 encontros online em mais de 50 cidades diferentes. Claro que os encontros online são bem diferentes, perde um pouco da intimidade, né? Como praticamente tudo que se faz online. Mas uma história que eu gosto muito de contar, assim, porque foi para mim, com certeza, um dos pontos altos assim da minha trajetória, é quando o grupo de Brasília, o grupo de associados de Brasília, que estava completando 1 ano de encontros, então eles estavam no 12º mês que eles se reuniam todos os meses para discutir a leitura do kit anterior. Eles nos convidaram para prestigiar o aniversário. E foi o primeiro grupo a fechar 1 ano, a gente foi, eu e o meu sócio, e já foi um maior barato, assim, quando a gente chegou lá, tinha umas 20 pessoas na mesa, todo mundo com o nosso livro na mão, e as pessoas discutindo e tal, mas o que chamou a atenção era a intimidade, né? O quanto as pessoas se davam bem, mais do que simplesmente discutir o livro. É óbvio que, sei lá, foi 3 horas, 4 horas de encontro, não ficaram só falando sobre o livro do mês, falaram sobre tudo. E aí a gente saiu para jantar com as organizadoras depois, e uma delas me olhou assim, com os olhos marejados, e falou, Gustavo, eu quero te agradecer, mas eu não vou te agradecer pela Tag, eu não vou te agradecer pelos livros que eu li, eu vou te agradecer por isso aqui.
porque eu tenho 62 anos e eu sou cirurgiã, ela tem 45 anos e é advogada, ela tem 37 anos e trabalha nos Correios, eu nunca conheceria ela se não fosse pela tag. Hoje, elas são minhas melhores amigas. Hoje, se eu tenho que convidar alguém para ir no cinema, para ir tomar um café lá em casa, elas são as primeiras pessoas que eu mando mensagem. E isso foi, claro, não só arrepiante, mas também foi algo que a gente nunca imaginou, né? Para ser super sincero, assim, a gente imaginava muito mais, milhares de leitores recebendo a mesma caixinha, mas o poder da comunidade, o interesse que as pessoas teriam em se conhecer, a gente não tinha mesmo como prever. E aí isso é algo que a gente, desde então, vem tentando potencializar, e a gente, inclusive, é bastante crítico quanto a gente deveria fazer melhor isso, né? A gente, sempre que tem esse tipo de contato, é incrível. Assim, a gente teve uma casa na Flip de 2019, bombou muito, filas gigantescas e todos os eventos com o pessoal super animado, e a gente sabe que isso guarda um potencial, mas a gente ainda não consegue potencializar isso. Assim, a gente acha que tem bastante espaço para crescer. E aí, no final de 2019, a gente resolveu levar a cabo assim, uma ideia que há bastante tempo a gente vinha alimentando, que era desenvolver um produto não só para associados, né? A gente tinha os clubes que são fechados, a gente tinha um aplicativo só para quem é do clube, a loja, embora fosse aberta, a gente sabia que a proposta de valor era muito maior para os associados. Como que a gente desenvolve um produto para o grande público? E aí a gente decidiu lançar um aplicativo que se chama Cabeceira, que é um assistente pessoal de leitura. Então, é um aplicativo para fazer as pessoas lerem mais. Relembrando lá da dor que eu apresentei no início da apresentação, do qual era a nossa missão, a gente entende que, embora exista, claro, o Goodreads, que é gigantesco ao redor do mundo, o Scooby aqui no Brasil, que também é muito grande, a gente entendia que nenhum dos aplicativos eram tão voltados para o hábito da leitura. Eles são bibliotecas pessoais, eles têm funcionalidades excelentes, mas a gente queria criar algo mais na linha desses aplicativos de corrida, de yoga e de várias outras atividades que ajudam a pessoa a setar uma meta, a criar o hábito. E aí a gente desenvolveu esse aplicativo em casa, lançamos uma versão beta e foi super impressionante assim o resultado, porque a gente tem hoje mais de 300 mil livros no nosso banco de dados, com 500 mil atualizações mensais nas cabeceiras, né, nas calculadoras, e com em torno de 50 mil usuários ativos por semana. Então, com muito pouco investimento em marketing, claro, o nosso investimento foi muito mais na tecnologia, a gente conseguiu validar, né, comprovar que existia esse interesse por um aplicativo, mas também o aplicativo foi, de certa forma, despriorizado por questões de outros investimentos em tecnologia que a gente teve que fazer, muito para sustentar e para melhorar a experiência dos clientes. Então, melhorar o cálculo do frete para que a gente consiga trazer novas transportadoras para que entregue os kits mais rápido, para que o atendimento seja mais rápido. Vários investimentos em back-office, assim, que a gente, infelizmente, teve que deixar o Cabeceira em stand-by, mas ele é um produto pelo qual a gente tem muito carinho, assim, a gente gostaria de voltar a investir no Cabeceira em breve, porque é um produto muito interessante, assim, que está diretamente ligado à nossa missão. Em 2020, assim, no segundo semestre de 2020, em plena pandemia, a gente decidiu lançar nosso terceiro clube, que é a Grow, basicamente partindo de uma premissa, assim, a gente sempre teve o interesse de trabalhar com outros gêneros, né? Na tag curadoria e na tag inéditos, embora diferentes, a gente trabalha com ficção, a gente trabalha com livros para mais ou menos o mesmo público. E a gente queria expandir essa nossa atuação, a gente queria trabalhar com não ficção, e aí a gente decidiu começar com a Grow, que os 3 pilares, assim, livros para mudar a maneira como as pessoas pensam, como agem e como interagem. É claro que isso é uma gama gigantesca de possibilidades, a gente tem algumas linhas editoriais bem definidas, mas o que começou como um livro um pouco mais um clube um pouco mais voltado para a carreira, vem, à medida que o tempo foi passando, se direcionando mais para o autodesenvolvimento, né? A gente tem trabalhado
por exemplo, o Adam Grant, com Pense de Novo, o Psicologia Financeira, livros que não são necessariamente para a carreira, para o trabalho, né? Livros de business, mas que são livros voltados para o desenvolvimento pessoal, né? Para o autodesenvolvimento. A gente lançou no segundo semestre de 2020 e a Grow ainda não escalou como a gente gostaria, ela está em torno de 3.500 associados, assim, o feedback é muito positivo, tanto que a taxa de cancelamento é baixíssima, assim, é menor do que da Tag Curadoria e da Tag Inéditos, mas a gente ainda não conseguiu emplacar tanto com novos públicos e tem um pouco a ver até com uma dificuldade nossa nesse segundo ano de pandemia. Assim, 2020 a gente cresceu, a gente começou o ano de 2021 crescendo muito, mas o ano passado foi muito difícil para nós, assim. Não só para nós, a gente conversa muito com outras empresas com modelo de negócio parecido com o nosso, então, própria Leiturinha, Dentro da História, daí não de livros, mas clube de assinatura, a gente fala com o pessoal da Wine, e todo mundo, com esse modelo de negócio, de maneira geral, sentiu bastante o impacto de uma série de fatores, desde, claro, a pandemia, felizmente, diminuindo, e as pessoas podendo sair para a rua, as pessoas querendo gastar seu dinheiro mais com coisas outdoor, mas também a inflação crescendo enlouquecidamente, um momento muito difícil para o país, mas também umas mudanças a lei de proteção de dados, as mudanças da Apple com o iOS 14, o quanto que isso vem dificultando o marketing digital, e aí isso a gente tem sofrido na Grow, tem sofrido na Tag também, mas é um pouco do nosso momento, assim. Mas, de qualquer maneira, a Grow é um clube no qual a gente aposta muito, assim, porque a Grow... cliquei aqui sem querer. A Grow, ela tem uma pegada muito interessante também para pessoas que estão querendo adquirir o hábito da leitura. Assim, a gente fez uma pesquisa com nossos associados, em torno de 50% deles se classificam como leitores vai e vem, né? Pessoas que não têm ainda o hábito muito enraizado. E pegar um livro de desenvolvimento pessoal, a gente sabe que é um gênero universal, né? Não importa a tua área de interesse, o teu background, a gente sabe que livros de desenvolvimento pessoal têm essa característica. Então, a Grow é algo no qual a gente aposta bastante para o futuro. E aí, no final do ano passado, a gente decidiu lançar a nossa primeira trilha, que a trilha é o início de um investimento nosso na nossa loja, aquilo que eu estava falando antes, que é uma espécie de um clube finito, né? Não é bem uma coleção só de livros. Ah, não, Gustavo, mas eu sempre vejo essas coleções nas livrarias. É diferente, porque a nossa ideia, por que eu chamo de clube finito, é porque a ideia é trazer esse tipo de experiência da Tag, que vem com uma revista para aprofundar o conteúdo, que vem com mimo, que tem conteúdo extra, a gente quer trazer também para a coleção. Então, a nossa primeira trilha foi voltada para a literatura negra, então a gente selecionou 7 livros de autores e autoras negros, com um conteúdo, um curso sobre literatura negra muito interessante, que quem adquirisse a trilha teria acesso a esse curso, poderia consumir esses conteúdos, independente, claro, de estar lendo ou não. Não tem mais a questão do mês, da ordem, né? A pessoa lê na ordem que quiser, mas a gente entende ser importante se aprofundar, né, na leitura do mês. Agora a gente acabou de lançar, não sei se vocês viram, a nossa segunda trilha, que é a trilha de clássicos, que essa é outra ideia que a gente sempre teve, assim, o pessoal sempre nos pergunta, pô, por que não sai a Tag Clássicos? Por que não lança um segundo clube, um terceiro, quarto clube voltado para clássicos? A gente decidiu lançar como trilha, muito por diversos motivos, assim. Um deles é a facilidade de lançar, assim. Lançar um clube é muito custoso, assim, exige um investimento muito alto em equipe, porque o clube, como ele é infinito, então começa hoje, tem que desenvolver experiências ad eternum, enquanto a trilha a gente pode justamente desenvolver um conceito, trabalhar esse conceito e aí testar, né? Pô, foi bem, foi mal, a gente pode querer fazer um clube de literatura negra, a gente pode querer fazer um clube de clássicos, mas a gente está dando nossos primeiros passos aí
nas trilhas, e é algo que nos interessa muito, até porque é muito melhor para testar novos nichos. Então, muito nos perguntam, por que não tem uma tag YA, uma tag geek, uma tag infantil? Pô, quem sabe a gente começa via trilha e aí decide os próximos clubes depois de ter começado dessa forma. E, claro, isso permite desenvolver também produtos legais para os próprios associados. Vozes negras e clássicos, por enquanto, 70% das vendas foram para os nossos associados. Então, a gente sabe que também é uma galera super interessada em adquirir esses nossos novos produtos e, como eu falei, testar novos nichos, né? Então, a gente até trouxe aqui que dos 40 gêneros em destaque no Goodreads, a gente só trabalha com 4. Então, pô, será que não tem 36 opções de trilhas que a gente pode colocar de pé aí nos próximos anos? É algo que a gente se interessa. Hoje, então, a gente está com um pouco mais de 50 mil associados, em mais de 2.500 cidades. Nosso faturamento no ano passado foi de 50 milhões. Como eu falei, foi um ano difícil, assim, a gente cresceu em relação a 2020, mas porque o modelo de recorrência, a gente começou o ano bem, então parte desse tamanho e foi diminuindo, então ainda assim foi um faturamento relevante. A gente, esse ano, imagina que vai mais ou menos andar de lado em termos de faturamento. A gente tem hoje, então, como eu falei, 3 clubes, 2 trilhas e o nosso produto digital, que é o Cabeceira. Era isso aí, essa é a apresentação da tag até aqui. Quem quiser experimentar, tem o cupom aí, tag 14 caixinhas. Mas estou curioso aí para saber as perguntas. Eu não abri o chat, não vi ainda o que trouxeram, mas vai ser um prazer bater esse papo com você. Acho que a ideia agora é a gente fazer um intervalinho de 5 minutos, né, Paulo? Como é que era o combinado? Isso, a gente pode. Bom, primeiro, obrigado, Gustavo, pela sua fala, né? Eu já te faço spoiler aqui do chat, as pessoas encantadas com a sua fala, tá? E então isso mesmo, a gente faz aí um intervalo de uns 5 minutinhos e volta, 5, e daí a gente abre para perguntas, tá? Então, voltem do intervalo com perguntas para o Gustavo. A gente dá uma repassada no Maravilha. chat, mas perguntas ali por enquanto ainda não. Obrigado, Paulo. Vou pegar uma água. Bom, então agora a gente abre para perguntas. Eu estava dando uma repassada aqui pelo chat, Gustavo, não sei se talvez você também estivesse fazendo isso, né? Uhum. Eu dei uma lida. A Luísa, aqui em dado momento, elogia a tag por ser uma empresa com propósito, né? Dizendo aqui fã da tag. E eu queria te pedir para você comentar um pouquinho sobre propósito empresarial, né? O que você acha disso? O que dá para falar para quem está assistindo, que de uma maneira geral está pensando em criar um novo negócio editorial, ou uma oportunidade dentro do mercado editorial, né? A tag claramente olhou para tudo que tinha ali no mercado editorial e fez uma escolha, né? Uhum. Cara, é que é difícil comparar, porque eu nunca, claro, empreendi num outro segmento, num outro setor, assim, mas na minha experiência, assim, o trabalhar com propósito, assim, ver a transformação que causa na vida das pessoas e se sentir parte de um momento de felicidade, de transformação, de emoção, e seja o que for que cada livro vai trazer para os associados, sempre foi o que nos empurrou para frente, assim, como eu falei antes, quando a gente estava lutando para crescer de um em um associado, assim, o que nos empurrou foi justamente os relatos que as pessoas traziam, e não era simplesmente bom produto, parabéns. Era, nossa, o quanto isso está transformando o meu dia a dia, o quanto é importante alguém como vocês que estão se preocupando com a leitura, em potencializar a literatura no Brasil. Então, sem dúvida nenhuma, assim, em momentos de dificuldade, como eu falei, esse momento que a gente está passando agora, desde o ano passado, em que o modelo de negócio, a maneira como a gente vinha crescendo já não está mais da maneira como sempre foi, é impressionante assim a diferença que faz a gente sentir essa admiração por parte dos clientes, a gente saber que a gente tem um lugarzinho no coração das pessoas, assim, acho que isso é muito importante e até acaba facilitando para contratar, acaba facilitando para
trazer novos parceiros, novos fornecedores, assim, não, é muito comum a gente falar assim, sei lá, quero falar sobre experiência do cliente com alguém da Nubank. Daí a pessoa chega e diz, pô, sou da Tag, quero falar com alguém. Tag, que maravilha, eu adoro, eu assino, o fulano assina. É muito importante, assim, essa marca que a gente criou, mas por justamente trabalhar com um propósito, por ter sempre esse vínculo com ter um impacto positivo, assim, ter como externalidade aí melhorar a sociedade como um todo. Então, para mim, isso sempre foi o que me motivou, assim, o que me empurrou para frente e, sem dúvida nenhuma, no dia a dia, assim, da equipe, eu vejo isso muito, muito forte, assim. Como eu falei nas entrevistas, assim, é muito comum quando a gente vai contratar novas pessoas, contratar pessoas que já foram associadas, que são associadas, que admiram a empresa, que gostariam de trabalhar com a revolução da relação das pessoas com a literatura. Então, na minha experiência, pelo menos, isso sempre foi muito importante. Não, muito bom. E eu acho que transparece muito, né? E pelos relatos aqui no chat fica bem claro isso mesmo. Outra pergunta aqui, ou que dá para derivar para uma pergunta, Gustavo, o Zé Mucinho, ele comenta aqui do Ataque dos Cães, né? Que concorreu ao Oscar agora há pouco, né? O filme. E se alguma editora nacional já haveria lançado, se não, que seria uma oportunidade para a TAG lançar isso, claro, na opinião do Zé Mucinho, né? Mas eu queria daqui puxar uma pergunta que tem a ver essa relação dos livros com streaming de televisão, ou com os streamings de televisão, Netflix e outros, né? De tempos em tempos tem aproximações entre editoras e streamings para lançamento de coleções ou de livros e tal. Como é que você vê essa ponte entre o streaming e os livros, na ótica sua, como um clube de assinatura? Porque o Netflix também é uma assinatura, né? Também. De alguma forma, a gente entende que hoje, como eu falei, assim, né, um dos principais motivos pelas pessoas não lerem é a falta de tempo, ou estarem dedicando esse tempo para outras coisas. Então, de alguma forma, Netflix e plataformas de streaming como essa são concorrentes, assim, da tag, mas não, assim, muito mais pelo tempo das pessoas, assim, né? Isso a gente entende porque é o momento que a pessoa dedica para entretenimento, para consumo de conteúdo, mas a gente se interessa muito por a união desses universos, assim. Então a gente sempre procura, pô, em cima de quais livros a Netflix está desenvolvendo filmes, séries, quando nos oferecem algum livro que vai ser lançado como filme, que vai ser lançado como série, claro que isso nos interessa porque é até legal isso que eu falei de comunidade, assim, daí o pessoal lê o livro e depois se reúne para assistir o filme, ou marca de discutir as diferenças entre o livro e o filme, ou a série. Então, com certeza eu vejo uma complementaridade, assim, entre os diferentes formatos, e até, para ser sincero, a gente nunca foi muito atrás de a tag capitanear algum projeto como esse, assim, mas a gente sempre discute. Pô, faz muito sentido a gente selecionar um livro que foi um sucesso absurdo assim no clube e tentar fazer com que isso se torne uma produção para o cinema, para a série, né, para a TV, seja como for, mas porque já parte de uma comunidade de leitores da tag que se apaixonou por aquele livro, então já tem interessados em assistir o filme, mas que certamente pode crescer muito mais. A gente até não tem tanto esse contato com produtoras, mas é algo que a gente gostaria de desenvolver para o futuro. Bacana. Bom, a Maria Paula levantou a mão, então te passo a palavra, Maria Paula, por favor, aproveite. Obrigada, Paula, porque eu estava com uma curiosidade que tem a ver com o que você acabou de falar também. Em relação a essa negociação dos livros inéditos, sim, como é que seria? Porque é para um mercado específico, né? Para uma ação específica, né? Existe diferença da negociação para as editoras? Sim. Foi
no início, bom, só uma informação importante, assim, até aqui a gente sempre trabalhou com editoras, tá? Então, a gente não compra os direitos diretamente do agente e publica nos livros, e publica os livros por conta própria. Claro que, mesmo se a gente comprasse, o que eu queria trazer é justamente existe uma cláusula específica nos contratos de direito autoral que é voltado para book club. Então, uma briga muito grande que a gente teve com as editoras no início é porque as negociações de livros elas são feitas em cima do preço de capa, né? Então, tudo que, por exemplo, as livrarias ou os e-commerce, eles compram livros negociando um desconto sobre o preço de capa. O preço de capa é nada mais que o livro que vai ser comercializado, o preço que o livro vai ser comercializado depois. Então, é R$ 60, a livraria paga 50%, paga R$ 30. Só que não faz sentido o preço de capa na tag, porque não existe preço de capa. O livro não vai ser vendido em nenhuma livraria e a gente justamente não vende o livro, a gente vende a experiência. Então, tem a revista, tem o mimo, tem todos os conteúdos, o aplicativo, o material que a gente desenvolve, que a gente não podia simplesmente considerar que o livro é o preço da assinatura. Então, isso foi uma super briga lá no início, mas que a gente contou também com o apoio de agentes literários como o João Riff, da Lúcia Riff e tal, e a gente conseguiu se posicionar justamente comprando os livros com uma negociação em cima dos direitos de book club. Então, é isso que permite que a gente consiga negociações melhores. É óbvio que a gente tem uma negociação muito diferente do que uma livraria que compra X exemplares. E aí, de qualquer maneira, livros inéditos é sempre delicado, assim, porque é meio que caso a caso, assim. Tem a editora que já está acostumada a trabalhar com a tag, que já fez vários livros inéditos conosco, mas que ainda assim determinado autor, determinado agente exige que tenha no máximo 2 meses de diferença entre o envio na tag e a livraria. Tem autores que não se envolvem, ou agentes que não se envolvem, que não se importam com idealmente a gente sempre dá 3 meses de diferença. Mas eu diria que é basicamente isso. E aí, só para, não sei se isso fazia parte da sua pergunta também, mas para esclarecer, o nosso interesse é que o máximo de editoras possível nos conheça e tenha trabalhos conosco, porque quanto mais diversidade, bibliodiversidade, melhor. Então, todo mundo que trabalhar com estilos de livro adequados à TagNet, tem vezes que editoras com um catálogo completamente diferente do nosso estilo entram em contato e aí, claro, infelizmente não tem como trabalhar. Mas tendo livros que atendam aos nossos requisitos, claro, a gente sempre dá informações, dá exemplos, diz o que já foi bem, o que foi mal. A gente trabalha com muitas editoras diferentes. Agradeço a pergunta. Bacana. A Carmen levantou a mão. Antes de você falar, Carmen, só vou puxar uma pergunta aqui que estava aqui no chat, e daí na segunda a gente passa a palavra para a Carmen. A Luísa pergunta aqui, como criar um relacionamento ou sugestões que você tem para criar relacionamento dentro do meio literário, que segundo ela é um meio tão peculiar, e de fato né? Essa é uma boa pergunta, assim, porque eu até me surpreendi quando a gente é do Sul, né? A gente é de Porto Alegre e a gente demorou para começar a frequentar as principais feiras, os principais eventos. E quando eu comecei assim a frequentar, eu me surpreendi com quão panelinha é o mercado editorial, assim, porque claro, é pequeno, são poucas editoras, de maneira geral, todo mundo se conhece, já trabalhou num lugar, já trabalhou no outro, e era difícil ingressar, assim. Eu lembro que a Tag já tinha, sei lá, mais de 10 mil associados, tinha saído em várias matérias e tal, tinha uma certa relevância pro mercado tradicional, mas no meio editorial nunca falavam da gente, assim, Publish News, e eu tenho até essa bronca com o Carlo, que é o fundador do Publish News, eu sempre falo para ele, pô, a gente a gente mandava e-mail para eles e tentava entrar em contato, mas a gente não conhecia eles não nos conheciam, era um negócio que acabava não tendo destaque. E de fato, assim, quando a gente se dividiu entre áreas lá na Tag, eu e meus sócios, eu sempre assumia a parte editorial, assim,
E eu sempre tive esse contato muito próximo com as editoras, e eu fui, aos poucos, me inserindo. Hoje, tenho a felicidade de dizer que eu me dou bem com muita gente, de muitas editoras diferentes, assim. Mas foi uma briga, assim, no início, Luísa. Tive que ir em muito evento, tive que pedir para as pessoas me apresentarem para conseguir marcar reunião com fulano, e daí ia de um para outro, e assim, fui me metendo, né? Fui bem cara de pau, assim, para que as pessoas me conhecessem. E aí, claro, depois que entra na panelinha, as coisas são mais fáceis, mas é uma das críticas até que eu tenho com o mercado editorial, que ele é bem pouco aberto a novas iniciativas. Assim, primeiro, se já não é de São Paulo ou Rio, já é complicado. E segundo, se é pessoas desconhecidas que não vêm do mercado, pior ainda. Assim, quando a gente começou com o clube, a gente falava com as editoras, todo mundo dizia, não, o Clube do Livro já morreu, compra da distribuidora, nós não vamos vender direto para vocês. E nem queriam um papo, assim. E óbvio, se fosse criado por pessoas do mercado, que já conheciam e tal, teria sido mais fácil. Mas, enfim, em alguma medida, qualquer mercado, o relacionamento ele é fundamental. Mas a minha sugestão seria frequentar bastante os eventos, daí é Flip, é Bienal, são os happy hours do Publish News, é conhecer o pessoal, e é um pessoal todo muito querido, assim, depois que eu comecei a me envolver mais, eu formei amizades muito, muito fortes, assim, mas que no início foi um desafio. Muito bom. Carmen, te passo a palavra. Obrigada. Boa noite, Gustavo. Boa Eu noite, tenho uma Carmen. pergunta, eu infelizmente só pude entrar depois, eu perdi a primeira parte, talvez eu esteja fazendo uma pergunta que eu nem devia fazer, mas eu estou curiosa para saber disso. Nem te preocupe. Eu escrevi o meu primeiro livro há um tempo atrás, e nesse ano eu comecei a me organizar para publicá-lo. Ele já deve estar ficando pronto. Tem como eu incluir isso na tag, ou com a editora que eu já fechei, eu tenho que negociar com ela, ou eu posso negociar com vocês? Vocês têm interesse nisso? Como é que isso funciona? Como é meu primeiro livro, eu também não conheço nada de mercado editorial, tá? Claro, nem te esquenta. De maneira geral, não, assim, porque a gente recebe bastante esse tipo de pergunta, então fica super tranquila, que é bem normal. Mas, assim, na tag curadoria, claro, não tem como, porque depende das indicações dos curadores, então o processo parte das indicações dos curadores. E na tag inéditos, a gente começou trabalhando só livros que já estavam em destaque em outros mercados. De uns tempos para cá, a gente começou a trabalhar com um pouco de livros brasileiros inéditos, mas não é o nosso carro-chefe, não é o padrão, é muito mais quando tem algum motivo. Desculpa que me deu uma rinite. Mas algum motivo, assim, uma comemoração, algum motivo específico para trabalhar com literatura local, mas justamente a ideia da Tag Inéditos é mandar aqueles livros que estão bombando em outros países. E aí, com isso, a gente acaba não publicando tanto. Mas, claro, né, as editoras falam conosco muitas vezes sobre isso, assim, então pode ser que a gente venha trabalhar mais inéditos brasileiros, mas os próprios associados cobram bastante para que seja, eu quero os principais livros ao redor do mundo, sabe? Então não é muito a nossa pegada. Ok, obrigada. Tem o Marcos aqui, Gustavo, ele fez uma pergunta que talvez vá um pouco nessa direção, né? Sobre as edições exclusivas, como a TAG trabalha para divulgar e potencializar esses produtos no e-commerce. Quer dizer, por serem livros ainda não conhecidos, né? Enfim, alguma coisa do tipo. Como eu estava falando antes, assim, infelizmente a gente não trabalha muito bem no nosso e-commerce, tá? Então, assim, o grosso das nossas vendas é toda para a base, para os nossos associados. Então, a gente vai lá e desenvolve uma edição exclusiva e, assim, sei lá, digamos, a gente tem 20 mil associados na tag curadoria. A gente faz um pedido de 21 mil, de 22 mil no máximo, entendendo que a gente precisa ter kits para futuros associados. E o jeito que a gente acaba trabalhando esses livros depois é muito
as pessoas que se associam depois, ou quem é da Inéditos e viu que o livro foi bem avaliado no aplicativo e vai lá e compra. Mas os kits passados, eles são exclusivos dos associados, então a gente não trabalha as edições exclusivas para fora. Mas a gente tem começado a discutir, e a gente está falando com as editoras sobre isso também. Será que a gente não poderia colocar alguns desses livros no mercado tradicional? Será que não faz sentido? E claro, remunerando as editoras por isso também, naturalmente. Mas ainda é muito incipiente. Assim, a trilha de clássicos a gente fez em casa, tá? Então a gente não fez com editoras por uma questão, claro, de livros em domínio público, custo estava muito alto. Agora, esse foi outro problema que eu não citei aí desde o ano passado, mas quem trabalha no mercado editorial sabe que está um absurdo o preço do papel, assim, o quanto cresceu. Para dar um exemplo bem específico para ver quão difícil está, a nossa caixa de papelão, ela custava 70 ou 80 centavos e ela está custando mais de R$ 2. Então, é uma margem que a gente perde que não agrega nada de valor, assim, né? Só perder dinheiro mesmo. E isso, claro, é o papelão, mas é o marcador de páginas, é a revista, é o livro em si, é óbvio que tem um impacto significativo, então essa tem sido outra dificuldade nossa. Bom, tem aqui uma pergunta da Valquíria, da editora Wish e do Catarse. A Valquíria esteve conosco na terça-feira falando sobre crowdfunding, né? Então, massa que ela esteja por aqui também. E ela faz uma pergunta muito bacana, que é o desafio de se comunicar no momento com tantas redes sociais, né? A dificuldade de entregar conteúdo nessa competição toda por atenção nas redes, né? Então, com a crise financeira e transformações no marketing digital, como a TAG tem lidado com o desafio das muitas redes sociais e a dificuldade de entrega de conteúdo para aquisição de novos assinantes? E aí, Valquíria, tudo bom? Obrigado por prestigiar aí essa aula, esse papo. Olha, vou ser bem sincero, esse é o desafio do momento, assim, a gente não encontrou ainda a solução, assim, a gente entende de qualquer maneira que esses últimos anos a gente trabalhou menos com conteúdo do que deveria, sabe? Assim, a Tag tem muita produção de conteúdo em casa, tem a revista que eu falei para vocês, mas tem bastante conteúdo que a gente desenvolve para o aplicativo. Então, pô, projeto gráfico, muitas vezes a gente convida o designer responsável pelo projeto gráfico para explicar qual que foi o processo criativo, como que ele chegou lá, sabe, compartilhar um pouco dos rascunhos, é um negócio super divertido e a gente tem dificuldade de trabalhar um pouco esse conteúdo. Então, nesse sentido, assim, eu acho que o que a gente entende é que está faltando de nossa parte, mas é como a gente percebe movimentações de mercado, assim, enquanto antes era muito mais fácil o marketing digital via mídia paga, né, via anúncio, e é isso que está se tornando cada vez mais difícil. A gente tem tentado migrar justamente para uma produção mais forte de conteúdo, por trazer muito mais orgânico, assim, né? Pessoas que seguem a tag, que acompanham a tag porque gostam do conteúdo que a gente produz, porque gostam das pautas que a gente leva adiante, e não tanto só porque estão recebendo anúncio no Facebook e por isso estão seguindo Facebook, Instagram, todas as empresas do ramo. Mas, sinceramente, esse é o desafio do momento, assim, a gente, como você falou, assim, sentiu o quanto tá uma competição muito mais forte no marketing digital, com restrições com o iOS 14 e LGPD. Então, a gente está tentando desenvolver uma estratégia de crescimento via conteúdo que está super incipiente. Então, eu não acho que a gente seja ainda, de maneira nenhuma, referência na produção de conteúdo, mas tem várias outras empresas assim que a gente percebe que tem toda uma estratégia assim especialmente quando é conteúdo digital, produto digital, assim, elas fazem toda uma escadinha de tem um conteúdo que é gratuito, daí com um produto de entrada, sei lá, R$ 10, elas liberam um pouco mais de conteúdo, e aí com isso elas vão ter um gostinho do que é se associar, e daí se associam numa experiência diferente. Eu acho que essa jornada, esse canal é algo que a gente vai tentar construir, mas que ainda tá super incipiente. Legal, bacana.
Gustavo, tem uma última pergunta, ou por enquanto, última pergunta, né, do Zé Mucinho aqui também, ele já tinha feito uma outra anteriormente, que eu acho que eu vou até derivar em duas, né? Ele te dá os parabéns por vocês não terem desistido. E daí eu queria ver se você podia falar um pouco mais sobre esse movimento de quase desistir de uma ideia e seguir adiante, né? Acho que tem um quê de coaching aí, mas acho que vale a pena. E a outra coisa que se ele entendeu corretamente, eu acho que eu entendi uma coisa parecida também, não fazendo parte da tag o livro digital, né? Como intenção, como propósito, de fato, né? E ele perguntando aqui se passa pelo radar de vocês enveredar pelo EPUB ou por formatos afins, lá na frente ou em algum momento. Cara, sobre não desistir, assim, o que a gente estava falando ali antes sobre o propósito, eu acho que sempre teve essa paixão nossa pelos livros, assim, eu acho que esse vínculo que a gente tinha com o produto foi muito importante porque, por mais que, claro, né, não tem como negar a me mentality ali, né, o quanto que a gente está julgando o próprio trabalho, mas a gente achava muito bom as coisas que a gente estava fazendo, a gente se animava com aquilo, e a gente sentia que as poucas pessoas que estavam consumindo estavam compartilhando essa mesma euforia, assim. Então, esse início, embora difícil, de novos clientes, os poucos primeiros clientes nos fizeram muito bem, assim, foram de uma importância absurda, porque senão, muito provavelmente, a gente teria pelo menos pensado mais forte em desistir. Mas tem também, com certeza, olhando na trajetória, foi absurdamente importante os pequenos passos que a gente conseguiu dar ao longo do tempo, assim, sabe? Então, tudo bem que os primeiros 6 meses foram muito ruins, mas, assim, na virada do quinto para o sexto, eu lembro que a gente teve uns contatos com booktubers que gostaram muito da tag, que divulgaram a tag, que já teve um interesse melhor. Não fez bombar, mas foi tipo, opa, tem um canal aqui que a gente nunca tinha testado e que parece ter um potencial. E aí a gente começou a falar com jornalistas para tentar fazer assessoria de imprensa e, pô, as pessoas gostavam de ouvir a nossa história. Ah, clube de livro? Não, quero saber, quero fazer uma matéria sobre isso. Então, por mais que a tag não tivesse crescendo como a gente esperava, certamente a gente teve vários retornos positivos ao longo do tempo que davam a nova gasolina ali, né, para a gente continuar, assim. Então isso foi com certeza muito importante. Mas, cara, assim, o problema do coach ali é o quanto a gente tem, o coach tende a potencializar a mentalidade positiva, otimista e romantizar, de certa forma, o empreendedorismo e até muito... eu e os meus sócios, a gente sempre foi muito crítico ao empreendedorismo de palco, assim, porque se tem um negócio que eu odeio é quando alguém fala, não, trabalhar com o que gosta é não trabalhar nenhum dia da vida. Porra, eu trabalho pra caramba, sabe? Eu trabalho 12 horas por dia, como assim não trabalhar nenhum dia por dia? Porque eu quero ser dono do meu próprio negócio, porque eu quero, como é que é, ter as minhas férias, decidir. Quem é que diz que isso vai acontecer, assim, sabe? Eu sou super crítico desse empreendedorismo de palco, assim. Então, vai empreender, cara, vai saber que vai perder muita noite de sono, que vai ter muito mais estresse do que em qualquer outra situação, que vai tomar muito mais pressão e vai lidar muito mais com o fracasso, porque está muito mais em evidência também. Então, assim, esses primeiros 6 meses que eu falei que foram muito difíceis, eu evitava falar sobre a tag em qualquer momento, assim, sabe? Quando eu encontrar meus amigos, eu torcia para ninguém perguntar. Porque eu sabia que alguém ia perguntar, eu ia dizer o resultado e as pessoas iam fazer aquela cara de tristeza, assim. Bom, vamos lá, vai dar certo, sabe? Puta, que coisa horrível essa sensação, assim. Então, eu não, não sou a pessoa certa para ser o otimista, o positivo, mas ainda assim, pô, estou aqui 8 anos depois, porque o outro lado da moeda total cara, é apaixonante fazer as coisas do teu jeito, assim, é ter a liberdade de tomar as decisões e de criar a empresa do jeito que tem que criar. E agora, claro, a tag foi crescendo, hoje a gente tem 130 funcionários,
e é muito legal quando a gente contrata umas pessoas mais sêniores, que já têm aí 15, 20 anos de carreira, trabalharam em empresas super grandes e as pessoas vêm elogiar a gestão, sabe? Elas vêm elogiar o jeito que a tag faz as coisas. Elas vêm dizer, nunca achei que dava para fazer de tal forma. Eu falei, putz, eu nem sabia outra forma de fazer, sabe? Esse é o jeito que eu pensei em fazer. Porque é meio que tudo do jeito que a gente acha que é melhor. Não que não tenha muitos problemas e atalhos que a gente poderia ter, é óbvio que tem, mas eu acho que o que motiva muito é essa relação direta com o impacto que tu está gerando, assim. Então, isso sempre foi uma motivação. Pô, a gente decidia um conteúdo específico para a revista e aí estava lá o pessoal dizendo que chorou lendo tal artigo e que mudou a vida e que ajudou no momento difícil. Cara, isso sempre foi um gás muito forte para nós, assim. E óbvio, isso falando do produto para as pessoas, mas também de empreender para dentro, assim, né? O quanto criar uma condição legal de trabalho, criar um ambiente legal de trabalho, ser respeitoso com as pessoas de diferentes formações e conhecimentos, enfim, então isso sempre foi uma motivação. Mas daí, chegando na pergunta do Zé Mucinho, assim, cara, a gente, de maneira nenhuma, não tem interesse em trabalhar com e-book. Deixa eu me fazer mais claro, a gente tem muito interesse em começar a trabalhar com livro digital e com livro em áudio. O que acontece? Assim, aquele exemplo lá do início era só porque também, às vezes, parece que as pessoas querem posicionar o e-book como a solução pronta para fazer as pessoas lerem mais, sabe? Mas põe um e-book no teu celular que as pessoas vão ser mais leitoras. Não vão, sabe? Elas não vão ler mais porque elas têm o livro no celular, elas precisam criar o hábito, elas precisam começar a gostar da leitura. Então, esse era principalmente o ponto, mas até gostei do feedback para repensar como escrever e como organizar ali para deixar bem claro isso. Daí, falando de livro digital, o e-book especificamente, ele tem uma dificuldade que é o monopólio do Kindle, né? 90% do e-book, sei lá, está na Amazon e é impossível, literalmente impossível, porque a Amazon não permite, vender um livro para o Kindle sem ser via Amazon. Então, não teria como a tag vender e-book que vai para o Kindle, né? Ele teria que ser uma venda via Amazon, que daí já é toda uma confusão e, obviamente, mata toda a nossa margem para algo que nem é a experiência que a gente gostaria de trazer. Mas e por que não desenvolver um aplicativo para que as pessoas possam ler no celular, no seu tablet, o e-book? É uma das ideias, mas assim, é um investimento bastante alto, bastante significativo ter o próprio aplicativo. E independente de ser um investimento muito alto, se fosse uma super aposta nossa, a gente poderia ter feito. É que não nos parece que no modelo que a gente trabalha hoje, o e-book potencializaria tanto as coisas. É claro que muita gente preferiria ter a versão também e-book. Eu sou um que, assim, pô, o livro é muito grande, vou ter que ir para a praia. Eu fico meio assim de levar um livro que eu vou, sei lá, sujar, molhar, ou vou levar em viagem. Eu sou super leitor de e-book, super ouvinte de audiolivro também. Que rinite. Mas, assim, o que a gente ainda assim entende é que a nossa experiência, ela é muito sensorial, assim, ela é muito a chegada da caixinha, a surpresa na abertura do kit, o que vai ser o mimo, como que vai ser a capa, como que é o projeto gráfico, e essas coisas não tem como a gente adaptar para o digital. É óbvio que a revista poderia ser digital, e talvez já deveria ter uma versão digital, o livro digital funcionaria, mas ainda assim a maneira como a gente posiciona a proposta de valor da curadoria da Inéditos está bastante pautada no físico. Mas a gente gostaria de desenvolver uma experiência digital, sabe? E aí sim, digital first, no sentido de desenvolver uma proposta de valor partindo do digital como premissa e não simplesmente adaptando o que a gente já tem para o digital. Poderia ter, sei lá, 10, 20% mais de clientes, isso não é de se ignorar, certamente a gente leva isso em consideração e pensa como posicionar, mas o nosso interesse seria, vou lançar um clube novo 100% digital. E aí vai ser outra proposta, vai ser outra forma do clube funcionar, que aí eu sei que o digital está potencializando a experiência do clube. O áudio, que é um negócio que eu sou muito fã, porque desde que comecei a ouvir audiolivro, viagem, fazer exercício, cozinhar. Se eu estou sozinho, eu gosto de ouvir
audiolivro, é a mesma coisa, assim, eu não acho que os livros da Tag Curadoria vão muito bem em áudio, e mesmo os livros da Inéditos, vários eu acho que não iriam também, pelo que eu já acompanhei de comportamento, de resultado dos leitores e também das empresas que trabalham com audiolivro, eu acho que seria muito mais legal a gente desenvolver um clube em áudio, sabe? A gente pensar assim, vamos fazer uma experiência diferente em áudio que tenha toda essa questão lúdica e divertida que a Tag sempre quis fazer, mas também em áudio. Até dá para pensar, esses tempos eu estava fazendo um curso de gestão, assim, que era em áudio, que é do Reid Hoffman, que é o fundador do LinkedIn, e ele pensa assim, 10 minutos por dia é a aula, e mais 10 minutos de conteúdo extra se quiser. Então, e ele diz assim, ouça no intervalo de almoço, ouça no café da manhã, porque ele pensa que assim, as pessoas que vão ser meus clientes, eles todos trabalham, eu preciso posicionar esse curso para ser fácil de estar no dia a dia. Como que a gente cria um clube em áudio que também vai estar posicionado no dia a dia da pessoa? Esse é um desafio que a gente quer atender, assim. E óbvio, daí também não tem como negar que tem bastante a dificuldade da plataforma, né? Eu falei do e-book. Pô, 90% das pessoas que lêem e-book leem em Kindle. Como fugir do Kindle? É um desafio. Áudio, super caro de produzir, sabe? Vai produzir um áudio é mais de 20 mil reais para produzir um livro em áudio. Para ser um clube em áudio, se as produções forem nossas, tem que começar grande ou livros que a gente produz o áudio em parceria com as editoras, que vão comercializar em outro lugar, que claro, não tem nenhum problema, mas só para daí, beleza, temos o livro em áudio, mas onde, né? Em qual plataforma vai rodar? Desenvolver uma plataforma de áudio também é super caro, super custoso. Esses são os obstáculos, assim, mas de maneira nenhuma a gente evita o digital como posicionamento, coisa assim. Eu acredito muito, inclusive, que um potencializa muito o outro. Claro que tem algum nível de canibalização, assim, mas cada vez mais eu vejo eles como formatos concomitantes, assim, especialmente o áudio, que muitas vezes é um consumo que é impossível ler, né? Ninguém lê um livro correndo, mas a pessoa pode ler um audiolivro correndo, é maravilhoso, assim. Então, eu sou muito, muito fã do áudio, gostaria que a Tag trabalhasse com áudio, certamente. Bom, eu acho que você toca num ponto central, que é a gente começar a pensar, a gente, de uma forma geral, o mercado editorial, né, pensar produtos digitais que sejam realmente digitais, né, em que a experiência seja mesmo digital, e aí até para a precificação talvez seja mais fácil, né, assim, ou menos complicado, porque realmente ele tem uma experiência de fato digital, né, e não uma derivação do impresso para o digital, né. Muito bom. A Valquíria, daí até vou perguntar se a Valquíria não gostaria de fazer essa fala dela aqui, que está escrita ao vivo, mas falando ela própria, né? Mas ela comenta aqui que ela tem uma experiência pela Wish de um clube 100% digital, diversificando os formatos e deixando o livre acesso para download. Isso como uma forma de driblar a forma de entrega do e-book via Kindle, né? E a Vanessa, ela faz uma pergunta que acho que, bom, se for complicado é para você responder, né? Porque te pergunta qual é a menina dos olhos dentre os projetos todos da Tag. Não sei se é uma saia justa, mas é uma boa. Para a gente que está ouvindo, vai ser ótimo. Quer que eu comente? Eu me metendo aqui na aula do Gustavo. Oi, gente, prazer, tudo bom? Então, gostei muito dessa sua fala, porque essa questão de clube, de assinatura digital, sempre foi uma questão, assim, para a gente, né? De como é que a gente consegue fazer a entrega desse produto de uma forma que o acesso seja controlado, de forma que a gente saiba quem está recebendo, para onde é que está indo. Então, não achamos essa solução, assim, uma solução que hoje não existe. Realmente, o mercado está muito dependente, nesse momento, do acesso do Kindle, por exemplo. Uma das questões que a gente enfrentou na época que a gente foi abrir o clube de assinatura digital, e ele é digital justamente pela questão do valor, né? Quando você faz uma entrega física, tem uma série de custos logísticos e de produção que você não consegue contornar. Isso sobe muito o ticket médio, tanto para quem está assinando, quanto para quem está produzindo aquele conteúdo. Então, o digital foi uma forma de baratear isso.
E meio que uma das questões que a gente se deparou foi essa questão do acesso muito por conta da pirataria, assim, que é um dos problemas que a gente enfrenta no mercado editorial desde sempre, e que, nesse caso em específico, a gente infelizmente teve que meio que abrir mão. Então, hoje, o que a gente consegue fazer nesse momento é disponibilizar o arquivo digital em múltiplos formatos, então PDF, EPUB e o MOB para o Kindle, e deixa a escolha do assinante de como que ele vai fazer essa leitura, né? Todos os formatos são adaptados. O PDF, por exemplo, a gente adapta para leitura no celular, não é nem para o formatozinho bonitinho do computador, então tudo tem uma diagramaçãozinha específica e tudo mais. A solução que a gente encontrou mesmo foi abrir mão da questão da pirataria, deixar a confiança mesmo da pessoa que está assinando de que ela não vai compartilhar aquele arquivo, ou se compartilhar, que a pessoa que acesse depois venha a assinar o clube porque gostou da experiência. Mas, por enquanto, vem funcionando bem dessa forma, assim. A gente tem percebido uma dificuldade também na aquisição de assinantes, então foi dali que surgiu um pouco da minha pergunta anterior. Mas foi a forma que a gente encontrou para fazer essa experiência de clube digital, e realmente uma das principais dificuldades hoje é essa questão de controle do acesso por causa do monopólio da Amazon. Assim, a gente pode até tentar puxar o e-mail de todo mundo para mandar direto para o Kindle, mas é sempre uma coisa que vai ter falhas no meio do caminho, é impossível, né? Assim, metade vai receber, outra metade não vai, e aí você tem que ficar fazendo reenvios, é uma coisa que já não vale a pena, é melhor já deixar mesmo de livre acesso. Pois mas essa é uma vantagem que vocês têm, porque o conteúdo é de vocês, né? Se eu for falar para a editora que eu vou deixar o PDF de graça, eles nunca mais trabalham com a gente, assim. Porque, inclusive, essa é uma dificuldade, assim, até para compartilhar, assim, que o mercado, ele é muito protetor, assim, de qualquer uma dessas novidades que surgem, assim. Então, tem editoras, e isso é muito impressionante, assim, mas tem editoras que não quiseram, uma que outra, claro, não quiseram trabalhar no clube porque achavam que ia concorrer com a livraria, e daí não ia dar para concorrer com a livraria, porque a livraria era o cliente deles, então como que eles iam concorrer? Sabe, um pensamento pequeno, assim, um negócio, sinceramente, muito, eu acho muito idiota, mas vem de uma dor, assim, que o mercado editorial passou de muitas vezes ter que enfrentar um novo exterminador do mercado, assim, né? Eu me lembro que em 2013, a Feira de Frankfurt foi o fim do livro físico, né? O livro digital vai acabar com o livro físico. E, pô, se tu trabalha só com livro físico e tá todo mundo achando que o livro físico vai acabar, eu entendo que deva ser muito preocupante, e não dá para chegar e aceitar que vai vir uma tag da vida que vai pedir um PDF, que vai pedir um livro e disponibilizar gratuitamente. Eu super entendo nesse caso, assim, mas só que daí, às vezes, a gente quer desenvolver, sei lá, um modelo diferente em que a gente vá trabalhar. Vamos oferecer para a nossa base, por exemplo, assim, R$60 o clube, mas se pagar mais R$10, recebe também o e-book. Não dá, porque daí está dizendo que o e-book é R$10, e se tu está dizendo que o e-book é R$10, tu vai desmerecer o valor de um e-book que custa 30, e se tu fizer isso, tu vai acabar com o livro físico, e não sei. Muita resistência, assim, o mercado, ele é todo muito ressabiado com qualquer nova forma de fazer as coisas, porque parece que a ameaça da destruição está sempre à espreita ali. Mas, enfim, a questão da pirataria realmente é muito difícil, assim, não tem muito o que fazer a respeito, né? Então, nesse caso, claro, a Valquíria tem essa possibilidade por ser editora, a gente não. Então, a gente necessariamente teria que fazer com as editoras, com a Amazon, ou Kobo, ou outros players que trabalham assim. E para nós, por enquanto, acabou não acontecendo, mas a gente gostaria de ter versão digital em algum momento nos próximos anos. E aí, menina dos olhos, assim, é muito difícil porque a gente acaba se apegando muito às novidades, assim. Hoje, a menina dos olhos é a trilha de clássicos, porque ainda não chegou, porque tá para ser impresso. Eu estava no escritório semana passada vendo as provas de impressão, assim, então, com certeza é o que está mais na nossa cabeça, assim. Mas eu acho muito difícil de esse posto, assim, não ser ocupado pela tag curadoria, que é a primeira, né? Assim, é como a gente começou, é onde a gente tem mais lembranças de acertos incríveis, de erros que a gente não cometeria agora, de histórias legais com os associados em cima de um livro, de outro, de um curador. Então, eu acho que a tag curadoria tem muito essa questão da
até uma certa nostalgia, assim, mas eu acho que o que a gente acaba se apegando muito é sempre o novo lançamento, né? Assim, é o que a gente está desenvolvendo agora. E como eu falei, eu tenho ainda um carinho especial pelo Cabeceira, que eu acho que foi muito mal explorado por nós depois de ter sido lançado. Assim, a gente tem muito para retomar, porque eu acredito também no papel do Cabeceira de ajudar as pessoas a lerem mais, e isso faz muito parte da nossa missão. Muito bom. O Marcos faz aqui uma pergunta sobre, ele comentando aqui sobre a atuação forte da TAG junto aos assinantes, né? Então ele pergunta um pouco sobre plataforma, né? Como a TAG lida com a plataforma ERP, se é uma plataforma interna desenvolvida por vocês ou se é alguma do mercado. Cara, a gente desenvolveu em casa. A gente começou, quando a gente começou, não tinha opção de gestão de clientes para clube de assinatura, assim, era tudo um software voltado para e-commerce que tinha sido adaptado para assinatura. E aí a gente decidiu desenvolver em casa. Mas isso é absurdamente caro, assim, porque daí tem que ter uma equipe de TI, uma equipe de TI que está sempre mais cara, e TI é a área mais difícil de contratar e mais difícil de reter, porque ainda mais agora está todo mundo sendo contratado para empresas que pagam em dólar, em euro. A tecnologia está sempre mudando, então exige um investimento muito constante. Então, se eu fosse começar um clube agora, eu evitaria ter sistema próprio por um bom tempo. Assim, eu tentaria começar com uma Vind ou outras dessas empresas que trabalham com gestão de assinaturas, mas, de qualquer maneira, até onde eu sei, mesmo Vind ou outras opções, não são uma ERP completa em termos de todo o processamento até o vínculo com o operador logístico, com o despacho. A gente estava para contratar um ERP no ano passado, que até foi a Wine que recomendou, que eles usavam para eles, mas sinceramente foi horrível a nossa experiência com eles. A gente implementou metade, gastou uma Babilônia e teve muito pouco valor, assim. Então, esse é um assunto muito complicado, assim. Falou em ERP já me dá calafrios, assim. A gente não encontrou nenhuma solução boa, mas não sei se a pergunta é porque está tentando abrir um clube próprio, está pensando nisso. Eu não faria em casa de início, certamente, assim. Eu tentaria usar o que tem disponível no mercado. Perfeito, muito bom, Gustavo. Muito obrigado de novo. Por enquanto, as perguntas terminaram aqui, né? Até aqui a Rosana reforçando que trabalha com Vind também. As pessoas paquerando a trilha de clássicos, né? A Vanessa interessada, enfim. Mas eu acho que por enquanto a gente ainda tem alguns minutinhos, mas não temos mais perguntas, de fato. Não sei se você pensou em algum tipo de encerramento, Gustavo, porque acho que a gente já foi chegando aí nos propósitos aí do encontro, né? Cara, de encerramento, assim, mais para compartilhar, eu acho que um dos grandes diferenciais da tag ao longo do tempo, mas especialmente uma coisa que nos diferenciou muito nos primeiros anos, que eu acho que hoje tem muito mais empresa trabalhando dessa forma, mas é a preocupação com o leitor. Ponto, sabe? Ponto. Não tem outra preocupação. E talvez isso não faça sentido, assim, mas como assim, Gustavo? Quem é que não se preocupa com o leitor? Mas isso eu posso atestar com bastante segurança que quando a gente começou, ninguém se portava com o leitor, assim. Ninguém, claro que é um exagero, uma generalização injusta, mas a gente ia falar com as editoras, e aí esse livro foi bem? Sim, vendeu bem. Tá, e as pessoas gostavam? Não sei. Ah, mas vocês estão publicando esse livro aqui por quê? Para quem? Ah, não sei, esse autor é bom e tal, acho que vende. Tá, mas quem é que vai ler? Qual é o público-alvo? Não sei. Daí, mas eu estava dando uma olhada aqui nos reviews na internet, no Goodreads, eu vi que o pessoal reclama muito que o livro é muito lento e tal. Ah, não, nunca leio review, nunca vejo como é que o livro foi. Sabe, era um desinteresse por receptividade por parte dos leitores. Claro que hoje isso mudou bastante, até isso sem dúvida nenhuma também é uma consequência o quanto as redes sociais, assim, o quanto essas novas formas de se conectar com os clientes acabam aproximando o produtor de conteúdo com o consumidor, porque antes era assim, o escritor
mandava para o agente, daí o agente mandava para a editora, daí a editora mandava para a distribuidora, da distribuidora mandava para a livraria, e a livraria vendia 30 mil livros, SKUs, né, títulos diferentes, 50 mil, 100 mil, então ninguém estava pensando se aquele livro específico as pessoas gostavam ou não gostavam do final. De novo, né, pessoal, estou exagerando aqui no ninguém, mas o ponto é, quando a gente começou com uma preocupação com as pessoas não gostam desse tipo de livro, mandamos um livro que o final é em aberto e as pessoas reclamaram porque elas preferem livros que o final é fechado. Eu me lembro que eu discutia essas coisas com as editoras e eles quase que nos ridicularizavam, assim, tipo, mas como assim, qual é o problema de ter um livro com final em aberto? Cara, tô dizendo que os meus associados não gostam. Não, mas esse livro vendeu super bem lá fora. Não interessa. O que me interessa não é se ele vendeu, o que interessa é se as pessoas gostaram. As pessoas gostaram de ler. E ninguém estava se preocupando muito com leitura, sabe? Taxa de... o livro é envolvente, ele é fácil de ler, ele é rápido de ler. Não era uma preocupação. E eu entendo, são outros estímulos, são outras métricas, as pessoas respondem por vendas e faturamento e não satisfação. O meu negócio, se as pessoas não gostam, elas cancelam. Eu sei disso. Eu só estou querendo dizer que, desde o início, a gente se posicionou como vamos ter uma proximidade com o leitor a ponto de entender o que faz ele ler mais ou menos, gostar mais ou menos. E aí a gente vai tentar potencializar o permanecimento deles, a permanência, né, por justamente estarem lendo e estarem gostando. E isso se tinha muito pouco no mercado. Eu estou falando das principais editoras, tá? Não é assim, uma que outra. A gente falava com as editoras e ninguém estava nem aí para o que os leitores estavam achando. E, sinceramente, assim, não se preocupavam com a recepção por parte do público. O que interessava é, vendeu lá fora, espero que venda aqui. E aí, claro, pode ser que haja mesmo, mas se vender tudo bem, só que é o quanto isso tem pano para manga depois, sabe? Pô, vai fazer evento com os autores, vai lançar um novo livro do mesmo autor, vai tentar fazer esse livro ter uma vida própria e é um certo desinteresse. Esse é um ponto que eu vejo que mudou bastante, até justamente hoje tem muitas editoras que têm uma comunidade super forte. Quando a gente começou, ninguém sabia o nome de muitas editoras, sabe? Tinha, claro, as mais conhecidas, as mais específicas com trabalho, a Kozak, todo mundo conhecia, porque, a Kozak tinha um posicionamento muito diferente, mas, de maneira geral, as pessoas não sabiam. Agora eu já vejo que é diferente, porque agora as editoras se dedicam para criar uma comunidade, para desenvolver produtos que a comunidade está pedindo, para lançar livros que a comunidade gostaria de ver de novo. Então, as editoras se aproximaram muito dos leitores, e isso eu acho muito benéfico para o mercado como um todo. É claro que a gente não tem que publicar só aquilo que as pessoas estão pedindo ou querem. Eu acredito muito na arte pela arte, mas não para um clube de assinatura. Eu tenho certeza que se a gente fosse mandar livros ignorando a satisfação, a gente ia perder metade da nossa base de assinantes em poucos meses. Então, é muito mais trazer essa percepção assim, de o quanto ter o leitor em primeiro lugar e pensar na experiência dele, mas para que goste de ler, para que se envolva com o livro, para que a gente sempre quis facilitar a leitura e até tirar do pedestal, sabe? Assim, a literatura é cult. Não, a literatura é para qualquer um. Tanto que a nossa visão, até não mencionei isso na apresentação, mas a gente fala que a nossa visão é tornar o Brasil um país em que os livros sejam conversa de bar. Por que no bar a gente fala de política, a gente fala de série, a gente fala de filme, mas falar de livro é um negócio cult, que só o pessoal intelectualizado, a elite intelectual. Cara, nada a ver, sabe? Assim, tem que ser um negócio simples, divertido, tem que ser um entretenimento. E enquanto a gente ficar com medo de falar que o livro é entretenimento, com medo de falar que o livro é um produto, com medo de falar que a gente tem que se preocupar com satisfação, que é a arte, eu só vejo isso como adversários de quem está fazendo a leitura ser mais popular, assim. Essa é um pouco da nossa pegada, assim, sabe? A leitura tem que ser leve, tem que ser divertida, não que isso não permita que... Eu não sou contra James Joyce, maravilhoso, mas não para mandar num clube, pelo menos não num clube qualquer, talvez um clube voltado para obras muito difíceis. James Joyce caia perfeitamente. Mas tem que entender qual é o canal, qual é o público e quando e como trabalhar essas coisas, para que tudo siga coexistindo, assim, essa é um pouco da nossa visão.
Acho que fica isso de encerramento aí de mensagem. Agradeço muito a participação, estava dando uma olhada no chat. Muito obrigado pelos elogios, pelas contribuições. Fico super feliz que tenham gostado do papo, e mais do que isso, de que estejam gostando da tag, vi o pessoal falando de clássicos e tal. Muito obrigado, pessoal. Agradeço muito pelo momento. Legal, muito bom. Então, também eu gostaria de agradecer muito o seu tempo, Gustavo, de estar aqui com a gente nessas 2 horas. Foram super produtivas, a história muito inspiradora. Acho que a palavra que apareceu mais aqui foi inspirador, inspiradora, né, e tal. E é isso. Então, agradecer de novo, agradecer a participação de todo mundo. O curso de formação de editores se encerra na semana que vem com 2 aulas do Fábio Errara sobre podcasts, audiolivros e livros digitais. Então, acho que boa parte, ou uma parte das conversas que a gente teve aqui, a gente aprofunda na semana que vem também dentro do curso. Então, de novo, muito obrigado, Gustavo, e boa noite para todo mundo. Eu que agradeço, Paulo. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, gente.